Como que eu consigo superar a minha depressão e minha ansiedade a partir do momento em que eu entendi a origem? Isso não vai acontecer dessa forma. Não é só porque você identificou a origem que você vai conseguir resolver o conflito. Existem outros passos. E para isso eu apresentei para vocês a regra TRI. Essa regra TRI é a minha forma de identificar muito rápido qual é o conflito originário. O T vem de trauma. Qual é o trauma que você teve antes de você entrar em depressão? Vamos pensar, se eu tive mais de um evento traumático, eu vou anotar mais de um evento traumático. Eu vou pensar assim, eu tive A, B, C ou D de trauma. Por exemplo, na minha história, além do meu pai falecer, eu já tinha perdido o meu avô, eu já tinha perdido a minha avó não, o meu avô, eu já tinha perdido o meu avô, eu já tinha passado por processos de bullying. Qual será que teria feito com que eu entrasse no processo de epilepsia? Era preciso investigar, era preciso entender qual era o ponto. Podia ser que não fosse o fato do meu pai ter falecido, podia estar a minha crise epilética ligada ao meu processo de bullying, se ele tivesse sido severo. Então eu precisava identificar. Então eu preciso que vocês identifiquem os traumas que vocês vivenciaram na vida de vocês e coloquem num pontinho. E aí eu quero só fazer uma chamada de atenção. Hoje eu recebi dezenas de mensagens sobre isso. Abrir gavetas de coisas doídas não é tão fácil quando a gente está sozinha. Eu entendo isso. Porque a gente lembra daquela memória e principalmente para quem tem ansiedade e depressão, aquilo torna-se uma dor. Então eu recebi uma mensagem, por exemplo, que dizia assim: eu comecei a pensar nos traumas e fiquei com muita angústia, fiquei ainda mais com ansiedade. E agora? E agora, calma esse coraçãozinho. Acalma esse coraçãozinho e entende que, ok, isso faz parte do processo. Você vai verificar o trauma, mas você não vai se aprofundar nesse trauma. Você vai lembrar do trauma que você vivenciou e vai anotar ali de lado. Então você vai, ok, eu estou fazendo a regra TRI. Eu identifiquei os traumas que eu vivi antes. Agora eu vou verificar se esses traumas fizeram com que eu tivesse um R de ruptura. O que é um R de ruptura? Se a partir do momento em que eu desenvolvi a minha depressão, a ansiedade, eu passei por aquele momento traumático, a seguir a isso, eu entrei numa crise existencial. Eu tive que deixar de ser quem eu era. Sabe aquele momento em que você fala, eu era tão feliz, Gi. Eu queria tanto voltar a ser como eu era. Eu queria tanto voltar a ser feliz, alegre, brincalhona, bem disposta. Eu era uma mulher vivaz, eu era uma mulher motivada, que fazia um monte de coisas ao mesmo tempo, e agora eu me desconheço, eu já não me reconheço mais. Então, isso é uma ruptura. Qual foi o momento em que fez com que você partisse esse mulherão que você é? Essa mulher tão especial que você é. A partir desse ponto, você já entende, ok, nesse momento eu tenho uma ruptura. Então, se o trauma está junto com uma ruptura, eu vou seguir com ele. Se não está junto com uma ruptura, por exemplo, o meu avô tinha falecido, mas não trouxe mudança na minha vida. Então, eu não precisava me preocupar, não tinha uma ruptura. Já quando meu pai morreu, trouxe uma grande ruptura. Nós perdemos a casa, o meu pai era a única fonte de renda, nós tivemos que vender as próprias panelas para poder comer. Nós não, minha mãe, né? Eu era uma criança ainda. Mas eu vivenciei tudo aquilo. Eu perdi o meu pai, que era o meu centro, o meu apoio, a minha fortaleza, aquele que eu via todos os dias, que eu podia dar um abraço. Todos os dias eu não via ele porque ele era viajante, né? Mas sempre que ele chegava, era aquela maior alegria. Então, quando eu entendo isso, eu percebo, eu tive uma ruptura. Eu deixei de ser aquela menina do papá para ser uma menina que, de repente, eu só tinha uma mãe que era maravilhosa e sempre foi maravilhosa para acolher toda a gente. E para tentar se virar ao mesmo tempo. Eu vi minha mãe chorando porque a gente não tinha os mesmos meios de subsistência que tinham anteriormente. E nós cobrando coisas no início porque não conseguíamos entender. Então, tudo isso modificou cá dentro, trouxe uma ruptura para mim, certo? Depois da ruptura, então, nós já fomos no T e já fomos no R, no trauma, e já fomos na ruptura. Agora eu preciso entender se o que eu vivi fez com que eu entrasse num lugar de eu não consigo resolver isso. Eu não sei como resolver, eu não faço a menor ideia. E por mais que as pessoas venham e te aconselhem, parece que você está dentro de um grande impasse. Esse impasse é capaz de fazer com que você fique ali com dor.
esse impasse é capaz de fazer com que você fique ali sentindo que a sua vida está acabando. Então, quando a gente fala do impasse, essa é a importância. É você entender que a partir dali você se sentiu extremamente sozinha. Você sentiu que não tinha com quem contar. Você sentiu que, por mais que as pessoas estivessem à sua volta, você sentia que aquele conflito era demais para você. E isso foi difícil. Então, quando nós pensamos no impasse, tem que ser esse momento que você não sabe o que fazer. E isso é o que muda você ter essa regra respeitada. Então, quando eu penso a minha história de depressão e ansiedade, eu olho para trás e eu penso, eu passei por um momento traumático, eu passei por uma ruptura, a partir dali eu não fui mais quem eu era e passei por um impasse. Ok, identifiquei a raiz da minha depressão, identifiquei a raiz da minha ansiedade. Agora, para eu ter certeza que esse conflito está ativo, eu preciso fazer uma outra coisa. Para a gente entender que aquela história ainda dói aqui dentro, e que ela está ativa ainda, e que o meu corpo não conseguiu resolver ainda, por isso que eu falei para vocês que a questão da depressão é a tentativa de ganhar tempo enquanto eu consigo resolver o conflito, eu preciso me esconder para conseguir ganhar tempo. Quando eu penso sobre isso, eu penso assim, ok, então eu preciso ganhar tempo, certo? Eu preciso resolver esse conflito que está aqui dentro de mim. E todas as vezes que eu falo sobre isso, dói a minha garganta e eu deixo de falar. Aquele assunto que eu fico evitando, aquela gaveta que eu não quero abrir. E porque toda vez que eu vou falar, eu sinto-me mal. Sabe aquela história que quando você conta, a sua voz embarga, o seu olho enche de água, você começa a sentir como se você estivesse vivenciando novamente aquele conflito? Isso é um sinal claro de que esse conflito ainda está por resolver e que ele respeitou a regra do TRI e pode ser o fator causal que coloca você na depressão. Ele pode não ser só ele, tá? E isso é importante. Eu consigo identificar qual é o fator mesmo, mas para vocês isso vai ser mais confuso. Afinal de contas, são anos que eu trabalho com isso. Mas é mais fácil você pensar assim, ok, esse é um dos fatores. E um dos fatores a ser trabalhado já vai diminuir muito os sintomas de vocês, vai diminuir muito essa sensação de crise de ansiedade o tempo todo, vai diminuir muito essa depressão que parece que fica persistindo e que não passa, e que não passa, e que não passa, tá? Então, o que que a gente precisa fazer aqui nesse exato momento? Perceber se quando eu conto essa história, por exemplo, Iravia, acho que é o seu nome é Irávia, né? Não sei se é, mas que sofreu de um mal de amor, vamos dizer assim. Quando você fala nele, nessa história, nessa decepção amorosa, você sente o seu coraçãozinho apertar, você sente vontade de chorar, você sente como se doesse o seu peito 2 vezes mais. Porque o fato de você sentir isso significa que nós estamos passando por um evento irani. Nós estamos passando por um momento que ainda está ativo. E o meu corpo precisa resolver isso. Por isso eu desperto tanta crise de ansiedade. Por isso eu desperto esses pensamentos intrusivos que me levam para dentro de um beco, no caso da depressão, né? Porque enquanto a ansiedade te leva ao pico lá em cima, a depressão te leva lá para baixo. Mas as duas estão com o mesmo motor. Um conflito que não foi resolvido. Então é extremamente importante a gente entender qual é se essa história ativa ou não o nosso sistema nervoso autônomo, o SNA. O que é o nosso sistema nervoso autônomo? É uma parte do nosso cérebro que está ligada ao nosso sistema nervoso central, mas que reage de forma automática, que você não tem controle. Por isso, tantas pessoas sofrem com a depressão e com a ansiedade. Por isso que eu sempre digo, não julguem uma pessoa que passa por crise de ansiedade, vocês não fazem a menor ideia do quanto é doído, do quanto é descontrolável você sentir o seu corpo perdendo o controle e você não conseguir reagir, você não conseguir voltar a acalmá-lo, você não conseguir parar de tremer as mãos, as pernas, parar de sentir o coração batendo como se você fosse morrer, o formigamento nas mãos, entre vários outros sintomas. Os sintomas mais silenciosos que vão doendo durante o dia, durante a semana, a perca de cabelo, a perca de peso, o ganho de apetite, são sintomas que você não consegue controlar. No caso da depressão,
as dores no corpo, o cansaço, aquela tristeza, a apatia, um buraco no peito. É como se alguém desse um murro assim e ficasse aquela bola dentro do seu peito, como se não tivesse coração. A perca de propósito, né? Que você sente, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que vai ser da minha vida? Então, tudo isso são sentimentos que não se controlam, são sintomas, são acionados